Muito bom. Então, ontem eu vi no Netflix um documentário sobre Deep Web, que era um assunto que já me interessava há um tempo, porque a Deep Web é um local onde você tem uma privacidade maior da internet, então acontece desde discussões com mais liberdade de expressão, até formas de jornalistas ou pessoas passarem informações em países onde não há liberdade de expressão, mas por outro lado há as coisas ruins também, né, os maltratos às pessoas e tudo mais. E o maior site de vendas nesse sentido foi um chamado Silk Road, que era um site, mas esse site ele tinha uma ideologia que não era fazer mal às pessoas, mas deixar as pessoas comercializar tudo que não pudesse, tudo que pudesse ser comercializado de forma livre. Então tinha obviamente desde comércio de drogas, passando por comércio de armas, enfim, coisas assim pesadas, mas tinha uma ideologia que era essa ideologia de que primeiro, o Estado não pode intervir na privacidade das pessoas e as pessoas podem trocar livremente, elas podem trocar sem depender de um Estado no meio. Então também tinha outras coisas como livros, tinha venda de arte também no site, então não era só essas coisas, mas tinha, enfim, era uma plataforma aberta de venda. E aí o criador, que foi o Chris Ulbricht, ele foi pego com o computador aberto. Então eles conseguiram provar que era ele, o cara, mas não conseguiram provar que foi como que ele construiu aquilo, né? E aí o documentário, né, esse Deep Web, é sobre a família dele defendendo, dizendo que ele não teve voz e que ele teve uma invasão de privacidade e de fato o governo não provou como foi, mas provou que foi ele. Então acaba tendo um questionamento aí em cima disso, mas a base intelectual do Ross Ulbricht, e como muitos outros hackers e libertários e liberais, que é um liberal mais extremo, assim, um liberal anarquista, eles têm muito a base intelectual do von Mises. E aí eu dei uma pesquisada hoje nessa base intelectual para entender, né? É sempre interessante entender quem que forma o pensamento do grupo, né? Porque os intelectuais eles têm uma grande influência na linha de pensamento e linha de conduta do grupo, né? Então o von Mises, que é o intelectual mais falado, inclusive no Deep Web, intelectual que baseou a filosofia do Ross Ulbricht, ele é um cara de livre mercado, de acreditar na independência total do indivíduo. E aí ele está explicando sobre miséria no socialismo, por que essa miséria de fato acontece. E essa miséria, o socialismo não dá certo por causa da queda de produtividade. Como assim a queda de produtividade? Quando você tem um sistema em que todas as pessoas vão ganhar igual, onde não há meritocracia, a pessoa que tem um talento maior, ela vai olhar para o lado e vai falar, pô, não vale a pena eu me esforçar mais se eu vou ganhar igual. Então isso acaba nivelando sempre mais para baixo. Então quando você tem queda de produtividade, quando você tem menos meritocracia, pô, a pessoa que entregou mais valor, que entregou mais produtividade, ela merece ganhar mais. Quando você tem isso, você você tem queda de produtividade, você tem consequentemente fome e miséria. Então é muito interessante você ver lá da ideologia, né, o quanto é importante. E aí o Mises também acreditava, não, daí é Hayek, que é outro liberal também austríaco. Hayek acreditava que você não tem como simplesmente desaparecer com uma ideia, você tem que trazer ideias melhores. Né? Então, o socialismo se provou não dando resultado muito por conta dessa queda de produtividade que gerava consequentemente miséria, né? Porque a pessoa não tinha um estímulo de se esforçar mais porque ela sabia que ela não ia ganhar mais. Então, a forma como a tecnologia hoje vem trazendo, especialmente nesses hackers, é uma linha mais libertária.
que não é um liberal conservador, é um libertário, mas em termos de liberalismo comportamental e liberalismo econômico, né? Que Mises atrelava sempre a muita proximidade do liberalismo econômico e do liberalismo comportamental, né? Que você acaba, como Mises era um defensor da ação, ele acreditava muito que o ser humano se expressava na ação, e é algo que eu acredito muito também, eu nem sabia essa linha do Mises, mas é algo que eu acredito muito, como o ser humano se expressa muito na forma que ele age, né? Então, a compra, o que ele quer adquirir, acaba sendo muito expressivo no, no, na forma de ele agir, né? Ele demonstra muito o que ele é quando ele compra. Então é muito importante ter liberdade para compra, liberdade para as pessoas comercializar o que elas queiram e, consequentemente, liberdade privada, né? Daí Hayek, né, que é o outro liberal pensador também que faz muita voz para esse movimento libertário. Hayek Hayek tinha uma defesa muito grande da liberdade privada, porque ele acreditava que se você tinha liberdade privada, você tinha por consequência a liberdade intelectual. E se você fosse miserável, a melhor forma de você sair da miséria, isso Hayek. Se você fosse miserável, a melhor forma de você sair da miséria é você ter liberdade de pensamento para desenvolver a sua própria riqueza e para sair da miséria. Então, a coisa mais importante para o pobre é a defesa da propriedade privada, segundo Hayek. Porque o pobre, se ele defender a própria propriedade privada, ele vai ter capacidade, ele não vai ficar nas mãos de um governo que, se quiser gastar mais, o governo vai gastar mais. Se quiser gastar com ele, talvez gaste, talvez não. Então ele não fica na mão do governo. Quando você tem propriedade privada, só depende de você a capacidade de gerar, né? Uma vez que o governo deu uma base para todos, deu um ponto de partida bom para todos, é muito importante a propriedade privada para você poder desenvolver com a sua própria capacidade mental a sua riqueza.